Olá pessoal, vamos a mais uma questão do Enem 2013. Essa questão diz que, em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é 30 anos e a quantidade restante de massa de um material radioativo, após T anos, é calculada pela expressão quantidade de massa restante é igual a A vezes 2,7 elevado a kT, onde A é a massa inicial e K é uma constante negativa. Considere 0,3 como aproximação para log de 2 na base 10. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Existem duas possibilidades de se resolver essa questão, principalmente considerando o tempo que se tem para resolver uma questão no exame do Enem. A primeira delas, que eu proponho aqui, é considerando o conceito de meia-vida. O que é meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para a massa se reduzir à metade, ok? E o problema quer saber o tempo para a massa chegar a 10% da quantidade inicial. A gente sabe que a quantidade inicial é A, certo? A é a massa inicial. Então, se considerarmos a meia-vida de 30 anos e a massa inicial de A, inicialmente a gente propõe que a gente tem uma quantidade de 100% de massa. Depois de 30 anos, eu vou ter, então, quanto de massa esse material vai se reduzir? A metade, então, a metade de 100% é 50% depois de 30 anos. Se passarem mais 30 anos, essa massa aqui vai se reduzir à metade novamente. Então, nós vamos ter, depois de novos 30 anos, 25% da massa inicial. Metade de 50%, 25%. Por fim, depois de mais 30 anos, nós vamos ter metade dessa massa, que corresponde a 12,5% da massa inicial. Ele quer saber a quantidade de tempo para chegar a 10%. Então, 10% estaria um pouco mais à frente aqui desse tempo. Só que só esses dados já são possíveis para se resolver essa questão, porque nós temos que depois de 30, 60, 90 anos, vai restar só 12,5%. Depois de 90 anos, só haverá 12,5% da quantidade inicial A. Isso está muito próximo aos 10%. A única opção entre todas as fornecidas que é maior que 90 anos é a letra E, que corresponde a 100 anos. Então, seria essa resposta baseada nessa análise simples. No entanto, o problema os dados fornecidos no problema nos levam a resolver essa questão de uma outra forma, que é por meio de equação exponencial. Nós temos aqui uma equação dando a quantidade de massa restante, que é o que a gente quer, é igual a massa inicial vezes 2,7 elevado a k, que é uma constante, vezes t, que é o tempo necessário para se chegar a essa massa restante. Então, resolvendo através de equação exponencial, nós teremos meia-vida do césio, 30 anos, para chegar à metade da massa. Usando essa equação, a quantidade restante, se considerarmos a meia-vida, a quantidade restante vai ser a metade da massa. A quantidade inicial é A. Então, a quantidade restante vai ser a metade, A sobre 2. É igual a massa inicial, A, vezes 2,7 elevado a K, vezes o tempo necessário para haver essa redução. 2,7 elevado a K, vezes 30 anos. Aqui nós podemos cortar esse A com esse A, então vai sobrar meio igual a 2,7 elevado a K vezes 30. Colocando o expoente aqui no meio, nós vamos ter 2 elevado a menos 1, certo? Meio, vou passar o 2 para cima e elevar a menos 1. Então, 2 elevado a menos 1 é igual a 2,7 elevado a K, 30. Aí a gente aplica, como a gente não tem como igualar essas duas bases para trabalhar os expoentes, a gente aplica a regra
o logaritmo dos dois lados, certo? Então vai ficar log de 2 elevado a menos 1 é igual a log de 2,7 elevado a k30. Aí a gente aplica a regra do logaritmo, que quando a gente tem um expoente, a gente passa o expoente para frente do logaritmo multiplicando. A gente faz isso dos dois lados, então a gente vai ter menos 1 vezes log de 2 é igual a k30 ou 30k vezes log de 2,7. O exercício nos deu que log de 2 à base 10 é igual a 0,3. Então, nós vamos ter menos 1 vezes 0,3 dá menos 0,3 é igual a 30k vezes log de 2,7. Isolando k, que é a constante, nós vamos ter menos 0,3 dividido por 30, que passa para cá, para baixo, vezes log de 2,7. Então, menos 0,3 dividido por 30 vezes log de 2,7. Dividindo menos 0,3 por 30, vai dar menos 0,01 dividido por log de 2,7. Esse é o valor da constante k. No entanto, o exercício quer saber o tempo necessário para que a massa chegue a 10% da quantidade inicial. Então, é só aplicar o que ele quer saber também na mesma equação. O restante da massa, que vai ser 10% da massa inicial, 10% da massa inicial, que é A, é igual a A, que é a massa inicial, vezes 2,7 elevado a K vezes T. Então, A vezes 2,7 elevado a KT, sendo que T é o que eu quero saber, é o tempo. Resolvendo essa questão, nós vamos ter 1/10 igual a 2,7, corto A, 2,7 elevado a KT. Então, nós temos 10 elevado a menos 1, certo? 1/10 igual a 10 elevado a menos 1 é igual a 2,7 elevado a KT. Novamente, não tem como igualar as bases, aplico o logaritmo dos dois lados. Log de 10 elevado a menos 1 é igual a log de 2,7 elevado a KT. Aplico a regra do logaritmo, em que passo o expoente para antes do logaritmo multiplicando. Então, vai ter menos 1 vezes log de 10 é igual a KT vezes log de 2,7. A gente sabe, é uma regra básica, que log de 10 na base 10 é igual a 1. Então, vamos ter menos 1 vezes 1 é igual a menos 1, é igual a KT vezes log de 2,7. Isolando o K novamente, nós vamos ter menos 1, K vai ser igual a menos 1, dividido por T vezes log de 2,7. A partir daí, temos K aqui e K aqui. Então, basta igualar as duas equações. K é igual a K. Então, menos 0,01 dividido por log de 2,7 é igual a menos 1 dividido por T vezes log de 2,7. Como os dois logs de 2,7 estão dividindo aqui, basta eu cortar um com o outro. Então, eu vou ter menos 0,01 é igual a menos 1 dividido por T. Passo o T para cima, passo menos 0,01 para baixo, vou ter T igual a menos 1 dividido por menos 0,01. Isso é igual a 100. Resposta da letra E de essa é a resposta correta. Ok, pessoal? Até a próxima.